Salve, Corinthians! E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Acabou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Porco 1. Vamos falar bastante sobre esse jogo aí, esse empate do Coringão nesse clássico. E, cara, o que eu tenho que falar pra vocês é que, pela conjuntura da coisa, o empate foi de bom tamanho. Um clássico, ao meu ver, muito abaixo das duas equipes. Corinthians veio a campo do jeito que a gente imaginava mesmo, do jeito que a gente falou no pré-jogo, né? Hugo Souza no gol, Charles na lateral direita, Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranieri, Maicon, Bidon e Garro no ataque, Memphis Depay e Guinegão. E mais uma vez, o Corinthians entrou desligado, o Corinthians entrou assim muito afobado, eu posso dizer. Correu, tentou, mas ao mesmo tempo não conseguia colocar a bola no chão, muito por méritos da marcação mais adiantada do time do Porco. O time do Porco conseguiu fazer uma marcação de muita força na equipe do Corinthians e, ao mesmo tempo, o fato deles terem jogado com dois centroavantes, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, fez com que o time do Corinthians ficasse um pouco perdido nesse âmbito de marcação. E no começo de jogo, o Corinthians, naquela euforia, querendo mostrar pro torcedor que tava correndo, se entregando, acabou fazendo um pênalti ridículo, tá? Que o Charles cometeu, aquele pênalti mandrake, sabe? Aquele pênalti que o atacante vem dominando a bola e dando aquela ameaçada, esperando um contato dentro da área. E o Charles, ele dá um trançapé no jogador do Porco, se eu não me engano foi o Flaco Lopes, e acaba fazendo um pênalti que, na minha opinião, foi pênalti sim, tá? Marcado aí pelo senhor Ramon Abate-Abel. Mas isso não quer dizer que a arbitragem foi boa, não. Eu achei uma arbitragem muito confusa por parte desse cidadão. Eu sempre achei ele um árbitro muito... ele quer aparecer demais no jogo e acaba metendo o pé pelas mãos. Lances que era pra ele parar, ele deixou correr. Lances que era pra ele deixar correr, ele parou e acabou perdendo o controle do jogo. Um jogo desse tamanho, a gente sabe como que os jogadores se desempenham em campo, né? Mas... fato é, rapaziada, que o Corinthians pouco criou, o Corinthians não conseguiu fazer criações de jogadas, tanto é que no primeiro tempo, se eu não me engano, foi apenas uma finalização, e depois do pênalti que o Charles cometeu, o Vitor Roque acabou fazendo 1-0 pro Porco. Logo em seguida, o Coringão consegue empatar, na minha opinião, graças ao melhor jogador do Corinthians na partida, que é o Gustavo Henrique. Já adianto pra vocês, quero saber a opinião de vocês. Pra mim, disparado, o Gustavo Henrique se destacou nesse jogo. Jogou muito bem. Todos os cortes que ele tentou, ele conseguiu. Bolas desviadas extremamente difíceis, ele conseguiu chegar. E acabou cabeceando uma bola pro meio, a bola desviou no Piquerez e acabou indo pro gol. O Corinthians empata o jogo num momento muito importante da partida. Não deu nem muito tempo deles conseguirem comemorar o gol que eles saíram na frente. E o Corinthians já chega logo em seguida ao empate. Com isso, o Corinthians consegue controlar um pouco mais as ações, mas fato é que o meio-campo que o Porco jogou hoje, né? Foi o Aníbal, jogou o Lucas Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, e conseguiram jogar muito bem, ganharam muitas jogadas em cima do meio-campo do Corinthians, o Corinthians com uma marcação um pouco espaçada. Eu acho que o torcedor foi fundamental em vários lances que o Corinthians conseguiu cortar a bola, porque o torcedor tava jogando junto, mas fato é que o Corinthians não conseguiu impor o seu ritmo de jogo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu colocar a bola no chão, não conseguiu fazer uma jogada de profundidade, finalização. Apesar da entrega de determinados jogadores, né? O Guinegão se entregou demais, não tinha bola perdida, correndo atrás de todas as jogadas, mas ao mesmo tempo a gente viu o time do Corinthians muito espaçado dentro do campo. As faltas que fizeram hoje o Mateuzinho, o Martínez, o Carrilho, até mesmo o Yuri, pode colocar assim, o Guinegão não teve tantas oportunidades para poder finalizar gol, não faltou entrega para ele, mas os nossos considerados titulares hoje, eles fizeram uma falta enorme. Segundo tempo,
Pra mim, um segundo tempo péssimo das duas equipes. Um jogo só de disputa, falta, cai pra lá, cai pra cá, e reclamação com a arbitragem, e a gente não conseguia ver nada de futebol. E o Hugo Souza também foi um dos destaques do jogo hoje, quando foi exigido, foi muito bem. Nada tão incisivo também, né? Nenhuma bola assim tão incisiva que o Hugo fez um milagre nem nada, mas o Hugo Souza foi extremamente importante hoje, sim, com a camisa do Corinthians. Mais uma vez a gente vendo aí que o Hugo Souza tá melhorando o seu futebol. Em relação ao Dorival Júnior, na minha opinião, o Dorival Júnior ele demorou para substituir, tá? Ele deveria ter substituído antes os jogadores do Corinthians, mais jogador que sai sentindo o músculo posterior da coxa, né? Dessa vez foi o Ranieri, a gente fica naquela expectativa, e agora o que vai ser? Mais um que vai ficar fora, meu Deus do céu, vamos aguardar aí nas próximas horas se tem algum levantamento, algum diagnóstico em relação a essa possível lesão do Ranieri. Mas hoje o Corinthians, na minha opinião, não conseguiu se encaixar em relação à proposta de jogo do Porco. O Porco conseguiu ter um âmbito melhor, teve mais volume de jogo, mas nada também tão incisivo assim. Não vamos falar que o Porco amassou o Corinthians, fez pressão no Corinthians. Não. Na situação, o Porco tentou, atacou mais, finalizou mais sim do que o Corinthians, mas ao mesmo tempo também não conseguiram ser tão superiores, se é que a gente pode falar desse jeito. Mas na atual conjuntura do jogo, um empate importante, um empate que o Corinthians tá de bom tamanho, na minha opinião. Os caras mesmo assim vão sair mordido com a gente, porque eles tiveram um retrospecto péssimo contra a gente nessa temporada. Hoje foi o último clássico entre nós e eles, e vencemos mais eles do que eles venceram nós. Venceram nós apenas uma vez, e a gente passou o carro neles em mais oportunidades. Mas, cara, eu acho que o empate tá de bom tamanho, cara. De verdade, eu acredito que o Corinthians, apesar de não ter jogado bem, o empate pra mim tá de bom tamanho. Agora é comemorar o aniversário, virar a chavinha em relação ao campeonato, pensar agora depois dessa data FIFA com os retornos dos nossos jogadores, né? O Yuri Alberto, o Martínez, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, que fizeram muita falta hoje. Porque se a gente parar pra pensar, rapaziada, esse pessoal que substituiu os nossos considerados titulares hoje, não fizeram, assim, partidas tão vistosas, né? O Angileri, na minha opinião, não conseguiu chegar em nenhum momento na ofensividade do Corinthians, jogou mais defensivo, tentou ali, conseguiu fazer bons cortes, mas ao mesmo tempo também não conseguiu ludibriar nada da marcação do Porco. O Porco fez 2 linhas de 4 ali, onde estava muito difícil o Corinthians quebrar essa linha, e o Angileri acabou não conseguindo fazer muita coisa. Também podemos falar aí no caso do Charles, que jogou na lateral direita. Pra mim não fez uma boa partida, disputou, correu. Eu acho que entrega dos jogadores hoje, rapaziada, não faltou, tá ligado? Não faltou. Eles tentaram, eles correram, eles disputaram as jogadas. Foi um jogo muito truncado, um jogo muito brigado, um jogo muito disputado, mas ao mesmo tempo um jogo feio de se assistir. Vamos ser sinceros? Um jogo feio de se assistir, onde nenhum nem outro conseguiu ter um âmbito diferenciado ali, nenhuma jogada de efeito, nenhuma jogada bem trabalhada, e o Porco tentou mais do que a gente, mas quando tentou, o Hugo Souza tava lá pra ajudar nós. No mais, 1-1 pra mim tá de bom tamanho. Corinthians agora continua no meio de tabela. Se ganhasse hoje, poderia ter ultrapassado o Ceará, ficado em 10º lugar. Jogamos um pouco de água no chope deles em relação à disputa do Campeonato Brasileiro. Eles vê o time lá dos Mulambo dar uma distanciada em relação a eles. Mas pelo fato do Corinthians não ter jogado tão bem hoje, não ter colocado a bola no chão, não ter trabalhado essa jogada, eu acho que o empate tá de bom tamanho. Então, agora é a gente pensar na partida de volta do Atlético Paranaense, com as voltas dos nossos jogadores, e seguir trabalhando para poder continuar distanciando aí dessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro.